Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai trabalhar a interpretação do poema Retrato de Cecília Meirelles. A gente tanto vai analisar o poema, como também vamos fazer a resolução de algumas questões a respeito dele. Ok? Então, primeira coisa, antes de mais nada, é importante que vocês façam sempre aquele reconhecimento do gênero textual que vocês vão trabalhar. Nesse caso aí, como nós temos um poema, é importante que a gente saiba as características de poema. Vocês têm aí no card uma referência das figuras de linguagem que nós trabalhamos em alguma aula mais para trás. E você vai saber o seguinte, a postura de quem vai interpretar um poema é diferente, porque você vai levar em conta o sentido conotativo, você vai levar em conta que o poema tem que ser recitado, você vai levar em conta que existem figuras de palavras, existem figuras de pensamento, de sintaxe, que vão interferir na forma como o poema é escrito e como você deve compreendê-lo. Então, vamos para a leitura dele. Nós temos aí Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? O que é que a gente vai perceber aqui? Olha só, de um modo geral você começa pelo título, retrato. Veja que a palavra retrato faz uma referência a algo passado. Retrato já retoma uma coisa antiga. Então vejamos aí que o eu lírico se coloca na primeira pessoa. Você observa que o verbo está no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é o tempo verbal que se refere a ações que começaram e concluíram num passado distante. Então, tudo cheira a reflexões. O poema se refere a um retrato e, a partir desse retrato, quando o eu lírico fala eu não tinha este rosto de hoje, ela está fazendo uma relação passado com presente. E o que é que está em jogo aqui? A fisionomia, tanto a fisionomia externa, quanto também as características psicológicas do eu lírico diante desta comparação que é feita a partir de um retrato. Então vejamos aí. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Vejam a repetição dos advérbios. Professor, isso é possível? É, porque nós estamos diante de uma poesia. Os advérbios reforçam essa mudança que o eu lírico quer propor para a gente. Eu não tinha esse rosto de hoje assim calmo, assim triste, assim magro. Há uma ênfase nessas palavras. Veja que depois o eu lírico fala dos olhos, que são vazios, o lábio, que é amargo. Então, são as características da sua face. Depois ela passa para as mãos. Essas mãos sem forças, paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Então você observa que até o oitavo verso, o eu lírico faz reflexões mostrando como ele se encontra no presente. E certamente você deve ter percebido pelos adjetivos que ele escolheu que essas sensações do presente não são sensações agradáveis. Vocês observam que os adjetivos são todos negativos. Um rosto calmo, calmo nesse sentido aqui, é o rosto que já não tem mais aquela perspicácia, aquela astúcia de antigamente. Um rosto triste, um rosto magro. Olha que os adjetivos são todos pendendo para uma certa tristeza, para um lado mais negativo. Mãos sem forças, paradas. Olha só, mãos paradas. Paradas não é suficiente. Frias não é suficiente. Mortas. Olha a gradação. E eu posso até falar também a degradação do eu lírico que se faz presente nesse verso aqui com esses três adjetivos, né? E aí você observa que esse tempo verbal muda aqui, ó, quando se diz eu não dei por esta mudança. Então veja que há uma comparação até o oitavo verso e depois o eu lírico assume a função de estar no momento presente refletindo
o que aconteceu com a sua face perdida. Quando ela diz também que essa mudança era tão simples, tão certa e tão fácil. Eu não percebi que o tempo passou. Eu não percebi que de repente eu envelheci. Então o Eulírico se pergunta, onde foi que a minha face se perdeu, que eu não percebi? Em que espelho? E aqui a gente pode relacionar o espelho ao objeto que nos leva a ver a nossa beleza, né? Mas aqui no caso do Eulírico, no espelho ficou perdida a face, porque ela já não se vê mais jovem quando se olha no espelho. Ok? Bom, fazendo análise do poema, a gente vai para a primeira questão, que diz o seguinte: o poema tem a predominância do tempo pretérito imperfeito para reforçar o quê? Olha aqui como é interessante. Predominância, presta atenção nessa palavra. Se no texto há uma predominância de um tempo verbal, não está anulando a existência de outros tempos verbais, mas está dizendo que a predominância desse tempo verbal tem uma justificativa. E é justamente a predominância desse tempo verbal que vai fazer com que você não confunda a alternativa com as outras. Então, se você observar os enunciados, vejam, a percepção do Eulírico quanto ao passar do tempo. O pretérito imperfeito está predominando para dizer que há a ideia de um tempo que terminou em algum momento. Não, está no pretérito imperfeito para dizer que há discussão sobre o passado e o futuro frente ao espelho. É para dizer que há um sentimento de solidão por estar refletindo em frente ao espelho. É para falar sobre a preocupação com o futuro. Enfim, o que é que acontece? Se você analisar a pergunta rapidamente, você vai olhar para as alternativas e vai se confundir, porque elas são bem parecidas. Eu diria até que se a questão aqui fosse somente a interpretação do texto, uma outra alternativa poderia ser marcada porque são muito próximas. Mas o que vai fazer você chegar à conclusão da alternativa correta é justamente o enunciado. Então, quando você achar duas alternativas muito parecidas, recorra ao enunciado. E se o enunciado não for suficiente, recorra ao texto também. Veja, pretérito imperfeito indica o quê? Uma ação passada, que aconteceu no passado, mas essa ação se encerrou no passado por algum motivo. Ao ter se encerrado no passado, ela já ficou distante. Vamos fazer aqui uma diferença. Vamos estabelecer aqui uma comparação. Uma coisa é quando você diz assim, eu jogava bola. Outra coisa é quando você fala, eu joguei bola. Você percebe que eu jogava remete a um passado distante. Eu jogava bola. Subtende-se que você jogava quando? Quando era criança, quando era adolescente, quando gostava de esporte, quando não trabalhava. Então vai retomar algo distante. Quando você fala eu joguei bola, é uma coisa recente. Você jogou bola e agora não está jogando. Você jogou bola pela manhã, você jogou bola ontem. Então, quando aqui se diz eu não tinha esse rosto de hoje, veja que o rosto de hoje é calmo, é triste, é magro, os olhos são vazios, o lábio amargo. Eu não tinha remoto um passado distante. Preste atenção. Qualquer dúvida, pausa o vídeo e tenta ver se agora você acerta ou se você quer trocar de alternativa. Então, retoma algo distante. Algo que aconteceu há bastante tempo. Quando você percebe isso, e quando você chega nesse verso aqui, no verso 9, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certo, tão fácil. Veja que agora eu não dei. Ela não disse eu não dava por essa mudança. Porque eu não dei agora, recentemente, nesse instante que eu estou olhando para o retrato. Eu não dei por essa mudança. Então, a alternativa correta está aqui, ó. É a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo. Olha só. A ideia de um tempo que terminou em algum momento. A ideia de um tempo que terminou em algum momento não está especificando que momento seria esse. A discussão sobre o passado e o futuro em frente ao espelho não fala sobre o futuro no texto. A preocupação com o futuro, já que não sabe onde perder o rosto, ela não está preocupada com o futuro. Ela apenas está refletindo o passado. Vocês observam que os adjetivos trazem muito essa sensação, a gente consegue criar uma imagem de uma pessoa idosa por conta desses adjetivos.
Então, é o passado com o presente. O texto faz essa comparação, passado e presente. Nada de futuro. Portanto, a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo, né? Eu não tinha esse rosto, eu não tinha isso, mas onde foi que eu perdi tudo isso? Então, essa percepção, ok? Vamos para a segunda questão. Nós temos novamente na segunda questão o poema de Cecília Meirelles. Claro, você vai fazer a leitura desse poema se você achar que é necessário. Se não você achar que não precisa, então a gente vai apenas para a análise dele, ok? Vejamos aí. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o poema. Observem a palavra incorreta. Observem a palavra incorreta. Por quê, professor? Porque às vezes os enunciados de algumas questões de concurso trazem em negrito, outras vezes trazem sublinhado e outras vezes trazem apenas a palavra incorreta da mesma forma que estão escritas as outras palavras. Então é necessário ter atenção. Vou procurar incorreto. Vamos lá. A expressão mão sem força, que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado fragilizado e impotente do eu poético diante de sua postura existencial. Um lado fragilizado e impotente. Frágil e impotente. É tão verdade isso aqui que nós temos aqui palavras que retomam essa expressão frágil, né? Quando ela fala, por exemplo, mãos sem força, né? Paradas frias e mortas. Então, sim, né? Mãos sem força, que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado fragilizado e impotente. Sim, não são apenas as mãos físicas que estão sem força. Não é sem força no sentido de não poder levantar 10 quilos de cimento. É sem força no sentido de que estão realmente frágeis. As mãos de uma pessoa que já lutou muito e que ela percebe que já não são as mesmas mãos de sua juventude. Ok? Correta. Letra B. As palavras mais sugerem do que escrevem, resultando daí a força das impressões sensoriais. Imagens visuais e auditivas em outros poemas sucedem-se a todo momento. Quando aqui fala em outros poemas, é uma relação a outros poemas da autora. Dentro desse poema não resta a menor dúvida. Se você observar aqui essa expressão, ó, impressões sensoriais. O que são sensoriais? Tem a ver com sensações, né? Quando você lê o poema, você consegue visualizar essa pessoa mais velha. As palavras causam essa sensação ao leitor, essa sensação de tristeza que o eu poético sente ao fazer essa comparação do passado, da sua juventude, com o presente, a sua velhice. Então é correta. O tema revela uma busca da percepção de si mesmo. Antes de um simples retrato, o que se mostra é o autorretrato por meio do qual o eu poético olha-se no presente comparando-se com aquilo que foi no passado. Bom, é verdade? Sim. Porque se você prestar atenção, olha só, a gente vai perceber o seguinte. Dentro do texto, ele fala que revela uma busca da percepção por si mesmo. Com certeza, o poema é todo reflexivo. Então, há sim essa percepção, há essa busca por si mesmo, essa tentativa de você comparar o passado com o presente para tentar entender o que houve com você. A letra D diz que não há no poema um registro de estados de ânimo vagos e quase incorpóreos. Nem há a noção de perda amorosa, abandono e solidão. Essa letra D não é verdade. Por quê? Porque está dizendo que não há. Olha a palavra não, advérbio não aí, negando tudo. Registro de estados de ânimos vagos, não há ânimos vagos no poema. Tanto há que existe até a palavra vazios, que é uma palavra da mesma família de vagos, né? Olhos vazios, olhos vagos, olhos que não expressam mais nada, a não ser a própria tristeza, né? Então, sim, há. E quando esse coração já não se mostra, é porque já é um coração que não tem mais, não consegue mais se apaixonar, um coração que não consegue mais se mostrar para o mundo, a pessoa apenas vive reclusa. Então, sim, tudo isso que mostrou aqui na alternativa D vai acontecer. Portanto, ela é a alternativa falsa. Olha só, nem a noção de perda amorosa, abandono e solidão. Se o poema já denota essa solidão, a solidão de uma pessoa que envelheceu, o poema denota a solidão também. Ok? Portanto, a alternativa D vai ser a alternativa falsa nessa última questão.
Certo, pessoal? Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ter ainda outros poemas, outras análises, e o nosso objetivo é conseguir ajudar você a compreender os passos necessários para fazer uma interpretação condizente. Ok? Então, até a próxima.